Boa tarde. Deve-se ensinar aos meninos desde cedo que eles são responsáveis pela integridade física e moral das meninas. Quando alguém estiver maltratando uma colega, ele deve defendê-la, mesmo que seja na porrada. Essa frase foi escrita pelo filósofo Luiz Felipe Pondé, faz parte de um artigo para o jornal Folha de São Paulo. O assunto gera polêmica e para falar sobre ele recebemos o próprio Pondé e também Vera Soares, assessora do escritório USP Mulheres e consultora do Núcleo de Estudos da Mulher e das Relações Sociais de Gênero da Universidade de São Paulo. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui hoje. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde. Bom, vamos partir com gancho aí desse artigo, Pondé, que gerou bastante polêmica nas redes sociais, né? De um lado, pessoas concordando e de outro lado, as pessoas achando o artigo machista. Sim. O que você quis dizer com essa defesa, nem que seja na porrada, como você colocou? Essa frase, inclusive, ela foi também, como aqui ela foi destacada, ela foi na primeira página da Folha, naquela segunda-feira, claro, que é uma frase forte. O texto tem, assim, além do tema óbvio, ele ressoa distante um pouco aquele debate sobre o estupro dos 30 caras, a menina no Rio de Janeiro, né? Aquele assunto lá, que é um assunto que está sempre recorrente. E ele teve dois ganchos. Um foi uma entrevista que eu cito no texto, de uma jornalista dinamarquesa que ficou muito irritada na época que aconteceu aquela história em Colônia, em que houve aquele abuso e tal, e que ela reclamava que os alemães, homens, não tinham feito nada, tinham ido no dia seguinte fazer um protesto, e que os homens, além de fazer protesto, como o texto, para mim, ele é muito claro, assim, eu sabia que eu estava pisando num terreno delicado, então ele está completamente coberto de todas as formas, assim, lei é importante, respeito ao direito das mulheres é importante. Então ele teve esse gancho, que foi esse fato e a fala dessa jornalista, que reclamava um pouco dos homens não porem a serviço da defesa das mulheres a capacidade física que os homens têm, que é irrevogável, não tem como discutir, e que a outra coisa foi o fato de que esse tema masculino normalmente aparece nesse debate unicamente como uma coisa ruim, né? E um dia, conversando com umas amigas, eu pensei, olha, tem muitos homens que a gente ama as mulheres, então esse tema nos diz respeito, né? No caso de homens, gênero, nos diz respeito. Então, não há porquê você, além de educar os meninos para uma série de coisas que o texto fala, que está mais na pauta comum do debate, também educar os meninos como a gente aprendia no passado, de que é importante que você cuide, né? Homens e mulheres precisam um do outro, como eu falo no texto. Então, a integridade moral e física das meninas é parte de responsabilidade dos meninos também. Vera. Então, eu acho que eu concordo e discordo do artigo dele, né? Porque eu acho que ele tem razão, eu acho que você tem razão quando você diz que toda essa questão da violência que acontece hoje em relação às mulheres, é fundamental que homens e mulheres participem para eliminar esse tipo de desrespeito, de desautorização, de violência, enfim, contra as mulheres. Isso eu acho que temos bastante concordância, não é? Embora eu preciso dizer que nem todas, digamos assim, as pessoas que debatem a questão da violência acham que os homens possam ter um papel importante para eliminar este problema. Qual que é o papel do homem, então, na defesa da mulher, Vera? Então, eu vou chegar lá. Agora, o que eu acho que, pelo menos para mim, quando eu li o texto, o que me chama a atenção é o seguinte, é que ele é um pouco carregado, você traz um pouco, e acho que você acabou de repetir um pouquinho, uma porção de estereótipos em relação às mulheres, não é? Primeiro, os homens têm que cuidar das mulheres. Eu diria, os homens e todas as pessoas têm que respeitar uns aos outros, independente de que seja homem, mulher, preto, branco, lésbica, seja o que for. Tá certo? As pessoas, a gente tem que se respeitar um ao outro na sua diversidade, como ser humano, independente do que seja as relações. Então, para mim, isso é fundamental. Por quê? Eu acho que estou pensando, talvez usando um termo trazendo a coisa
de proteção, tá certo? No sentido de que você minimiza aquele ser como ser humano, como sujeito da sua história, né? Então, dizer que os meninos vão proteger as meninas, isso que eu acho que eu não gosto. Eu sei, mas Tá assim, certo? veja... Então, espera um pouquinho. Ah, tá. Tá certo? Então, porque quando você usa a coisa da proteção, qual é o estereótipo que está presente? Eu estou dizendo estereótipo porque aí você vai concordar comigo que o ser mulher e ser homem é completamente construído na nossa sociedade, não é? Ao ser mulher, ela é frágil, ela é destinada aos serviços domésticos, assim, o grande estereótipo, tá certo? E se eu posso dizer um pouco de cátedra na minha própria trajetória, eu sou física, né? Então, as pessoas, quando eu dizia assim, eu faço física, então as pessoas diziam educação física, né? Por quê? Faz parte do imaginário que feminino, mulher não, enfim, não gosta de ciência, coisa assim. Antes de passar para você, Pondé, vou só colocar aqui já as pessoas, né, com opiniões diferentes aqui. A Sônia Angeloni, ela coloca: eu sempre tive esse cuidado masculino por parte do meu pai, do meu irmão e até de amigos na escola. Hoje, meu marido e meu filho também cuidam de mim. Eu só posso dizer uma coisa: é muito bom sentir essa proteção. E o Joaquim José coloca: eu sou responsável unicamente pela minha integridade, assim como cada indivíduo é responsável pela sua própria. É assim, então, eu acho o seguinte, primeiro, o texto tem um foco. E de forma nenhuma o texto está dizendo que as pessoas não devem se ocupar uma com as outras. O assunto do texto não são os negros, não são os gays, certo? E aí, às vezes, a gente, no debate público, você está tratando de um tema e aí cobram de você que você tratasse do outro. Né? Não. Segundo lugar, eu deixo muito claro no texto que eu acho que há um intercâmbio de cuidados entre homens e mulheres. Certo? Então, assim, que os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens. Segundo lugar, com relação aos estereótipos, eu sei que os estereótipos existem, mas eu não concordo plenamente com a ideia de que tudo seja socialmente construído, tá? Vou contar uma história. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga e ela se sentiu mal e eu falei: o que você está sentindo e tal? E aí ela falou: não, eu estou sentindo... formigamento nos dedos e tal, e estou meio tonta, assim, não sei o quê. Eu falei: vai no ambulatório, deve ser pressão baixa, né? Bom, por quê? Bom, não pelo fato de que eu estudei medicina, mas normalmente, fisiologicamente, homens têm pressão mais alta do que mulheres por conta de uma questão fisiológica, né? Claro. Então, eu estou dando esse exemplo porque, assim, inclusive depois ela ficou meio brava, dizendo que eu estava ideologizando a fisiologia. Então, assim, eu acho que, assim, eu não concordo com a ideia de que porque os meninos possam proteger fisicamente meninas em situação em que elas estão em confronto com outros homens, apesar de elas poderem fazer luta de boxe e tudo mais, certo? Eu não concordo com a ideia que isso necessariamente esteja diminuindo a importância histórica da mulher na sociedade. Inclusive, tem uma parte do texto em que eu digo muito claramente que um dos problemas dos caras que não respeitam as mulheres é porque eles não entendem que a vontade das mulheres é delas, que o desejo é delas e que a beleza delas não pertence a eles, certo? Então, quando eu escrevi o texto, que é um tema que eu fiquei pensando durante um tempo, como cercar o assunto, porque eu sabia que ele facilmente podia ser lido, o texto ser lido no estereótipo. Que estereótipo é esse? Se a gente fala de que normalmente homens têm uma força física maior do que as mulheres, e essa força física, inclusive, é usada na violência, né? Claro. Ela é usada na violência. Claro. O que eu digo no texto claramente é assim: eu acho que a discussão ela pode mudar um pouco o valor e o sinal digamos assim, da diferença biológica enquanto tal, mudar esse sinal no sentido de estimular os meninos desde pequeno que eles saibam que eles são responsáveis por isso. Eles não podem simplesmente dizer: eu só sou responsável pela minha integridade. É claro que a gente é responsável pela sociedade, pelas pessoas em geral, mas o texto está tocando num tema só. De que forma, então, usar justamente essa questão biológica, que é diferente, como você coloca, então, bem no texto, é a questão da força física? Sim. Né, Pondé? Mas por que nós vamos usar a força física, tá certo? Quer dizer, por isso que eu disse que o texto dele eu concordo com uma parte da ideia, a segunda parte não, tá
certo? No seguinte sentido, de que a questão da violência contra as mulheres, ela está dentro desse estereótipo do que é o feminino, do que é o masculino. E aí eu vou combater exatamente por que tem violência contra as mulheres, certo? Você sabe também, tá certo? Todo mundo sabe que ele é uma coisa super naturalizada, provavelmente Sim. a sua mãe apanhou, entendeu? Não. Não, é que dizer, a sua mãe, assim, é uma coisa... Minha mãe Você também está falando não. universal. Tá certo? Mas por que ele é tão naturalizado e as pessoas acabam aceitando isso, tá certo? Porque tem uma imagem muito clara do papel do homem e o papel da mulher. Então, o homem é o violento e a mulher é a delicada, beleza, é o feminino, tal, não sei o que, não gosta de ciência, como eu estava falando, de matemática. Que é um absurdo, né? Total, total. Eu não preciso pensar isso para dizer o que eu disse. O mundo perde com isso, tá certo? Mas, enfim, por que eu vou usar? Eu vou dizer que para proteger as mulheres, os homens têm que usar a sua violência contra os outros homens. Eu acho que você me pergunta, qual é o papel dos homens neste evento, né? Eu acho que é exatamente o respeito às mulheres, não é? E concordo também quando ele diz que se você vê uma situação, uma menina numa situação de constrangimento ou qualquer tipo de violência, é super importante, inclusive, que um homem vá em defesa e diga não, isso não, exatamente, e não concordo. Se um homem assistir uma cena como essa, qual que deve ser a atitude? Eu não vou entrar na porrada, tá certo? Como que ele deve agir, Vera? Tem lei, tem isso, tem forma de agir, tá certo? Mas se só sobrar isso naquela situação. Às vezes acontece isso, não? Não, mas é que não estamos trabalhando com às vezes, tá certo? Por isso que a tua ideia que é bacana, tá certo? Que é assim, faz parte. Meninos, tá certo? Não concordem, não aceitem, não presenciem, não coadunem, quer dizer, não participem de uma situação como essa. Sim. Agora, não é porque vai proteger as mulheres, tá certo? É porque ele respeita as mulheres que ele vai fazer exatamente isso. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Diante dessa como no cena, texto, então, né? como que os meninos devem agir, Vera? Então, eu acho que é exatamente contribuir para não repetição, tá certo? Para falar para o seu amigo, isso não se faz, isso não, você é meu amigo, mas eu não gosto da sua atitude assim, não é? Quer dizer, o machão não precisa ser violento. Eu acho que ele contribuir para mudanças de comportamento, que não necessariamente é na porrada. E que eu acho que uma coisa não exclui a outra, quer dizer, mas você chama no próprio texto, no próprio texto eu digo, olha, você tem que aprender que tem que respeitar, eu repito, porque isso é tão claro no texto, a nossa discordância é que eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que existem situações que, de repente, você pode chegar numa situação tal, e aí toca no tema da violência como um todo, né? Claro. Você pode chegar em situações tais em que o cara não pode ouvir, não pode querer saber, o cara pode estar numa situação crítica em relação à violência que ele está fazendo com a colega. Então, a única coisa que eu disse, estimulado o gancho imediato, foi a fala da jornalista, é que assim, olha, isso também faz parte da discussão. Só isso. Agora, qual que deve ser o limite dessa interferência, Pondé? No sentido de que sim, então os meninos devem interferir, mas assim, sem que isso caia em algo como parecer a submissão da mulher, como ela não sabe se defender. Não, porque, olha, assim, para mim a situação é bem clara. É claro que a mulher sabe se defender, inclusive na medida em que ela é capaz de fazer, sei lá, artes marciais. Assim, eu não estou simplesmente negando o fato irredutível que há violência no mundo. Há violência no mundo, assim como há leis para combater isso, assim como há polícia, assim como há uma educação para você ser menos violento. Há tudo isso. Quer dizer, que eu explico no texto, inclusive que eu acho que há mesmo e faz parte do pacote. Então, só que há violência no mundo. Então, assim, eu não vejo por que, numa situação tal, em que talvez alguém ajude a você a se livrar de um ladrão, por exemplo, está te roubando a bolsa, ou ajudar um outro cara também, esse não é o assunto do texto, mas também pode ser. Eu não vejo por que a ideia de que alguém que se dispõe a ajudar uma pessoa que numa situação tal tem menos recurso físico para se salvar de uma situação, que isso seja submissão. Eu entendo o histórico
que você fala. Eu entendo o histórico, eu conheço essa história, mas eu acho que, às vezes, esse debate ele acaba entrando numa chave, que é uma chave assim, olha, porque existe isso, então é submissão. Não é submissão. Se o cara rouba a tua bolsa e o sujeito vai lá, toma a bolsa do ladrão e te devolve, ou o cara rouba a tua carteira e você é um cara, e você vai lá, toma a carteira do ladrão e devolve, onde é a submissão aí? É a submissão que você falou, né? Sim, Não, era isso que eu queria entender. Pois é, você não faz, não vamos fugir do texto, mas vou usar o teu mesmo exemplo, tá certo? Se tem um ladrão que está roubando alguém, você não vai lá e dá uma porrada no ladrão que você sabe que você vai morrer. Tá sim, certo? no caso que ele está armado, sim, claro, mas essa é uma analogia. Não, claro. Claro, tá certo? Você vai morrer, não Isso entra no outro passo. Exatamente. O ladrão está armado, está fazendo uma analogia com a violência. Exatamente. Então, o que eu estou dizendo, nós estamos pegando situações que têm gradação do que é essa violência, tá certo? Uhum. Então, para que eu tenho que ensinar os meninos na escola a usar a sua força física para proteger as mulheres? É essa a questão. Tá certo? Eu tenho que ensinar os meninos na escola a respeitarem as mulheres. Em situações dadas, limites, não é? Tem um menino que está esmurrando uma menina, tal, não sei o quê. Tá certo? Então, o que você vai fazer? É disso que eu estou falando. Então, mas ele está pegando uma situação limite, não é que não é do cotidiano, que não é do todo dia, porque a violência... Mas que faz parte, né? Eu sei, mas... Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. A gente volta já. Felipe Pondé e Vera Soares, assessora do escritório USP Mulheres. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E a reportagem foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a independência das mulheres. Eu acho que tem que trabalhar, tem que ajudar mesmo. Eu acho que isso faz parte da vida da gente, né? Não pode ficar sem fazer nada. A mulher tem que respeitar o marido, mas não também deitar para ele pisar, né? Uma pergunta que a gente tem que fazer, eu acho que as mulheres gostam de estar na casa ou as mulheres se conformam em estar na casa e criam um discurso para justificar isso? A mulher ela pode ser tanto a dona de casa como também ter seu espaço na sociedade para trabalhar. Acho que a mulher tem que ser, sim, independente, tem que trabalhar, independente se o marido tem uma vida financeira legal ou não. Não tem como segurar a mulher dentro de casa, não. Eu acho que se os dois juntos trabalhando, eu acho que faz um monte de coisa. Então, eu sou a favor que trabalhe assim. Olha, eu trabalho. Aproveitar para falar, né, nesse bloco um pouquinho sobre a independência das mulheres. Aí chamou a atenção a moça que colocou ali, né? As mulheres gostam de estar em casa mesmo ou inventaram um discurso para aceitar isso? Vera. Eu acho que, de um modo geral, tem isso que estava comentando, tá certo? Você criou um papel, né? O papel de mulher na sociedade é esse, papel de homem é esse. Então, os homens são os provedores, são os que levam recurso, dinheiro, e as mulheres são as que ficam em casa. Nós podemos pensar no que foram a construção das nossas próprias leis, que era basicamente isso, quer dizer, a mulher e na nossa própria linguagem, a rainha do lar, a mulher da casa. Você trabalha, você pergunta, o IBGE faz o censo, né? Chega numa casa e pergunta para a mulher, você trabalha? Ela fala, eu não, eu sou dona de casa. Ela trabalha 24 horas por dia, tá certo? E você vê as consequências disso, quer dizer, essa separação, essa definição, nas próprias funções, não é? Então, por que tem tão poucas mulheres engenheiras, poucas físicas nucleares, poucas programadoras e tal? E existem, e são esquecidas da história, né? E nas profissões, por que tem tanta enfermeira, por que somos tantas professoras? Eu acho que se uma mulher quer ficar em casa e ela se dedica, enfim, ela não deve ser você não deve ser compelida a fazer isso, não é? Pondé. Voltando à tua pergunta inicial, eu acho que aquela fala de se as mulheres ficam em casa porque querem ou se inventam um discurso para justificar, eu acho que, em parte, inventam um discurso para justificar, né? Assim como as pessoas normalmente fazem isso. Eu imagino muitos homens, por exemplo, que gostariam de ser, sei lá, artista plástico,
e como artista plástico não ganha dinheiro, ou queria mesmo ser professor e não ganha dinheiro, ele vai também inventar um discurso do tipo, não, porque a obrigação do homem é prover a família, e se ele não consegue ganhar dinheiro para prover a família, ele se sente mal, ou ele acha que a mulher não gosta dele. Eu não vou entrar nem no mérito do que ela sente ou não, porque eu acho que a gente não tem controle racional sobre as coisas que a gente sente, né? E eu lembraria que o nome do texto é Nós que Amamos as Mulheres. Sim. A reflexão partiu de uma reflexão masculina, heterossexual, sobre o amor e cuidado, e das formas que esse cuidado se manifesta. Então, eu acho que a entrevistada, ela não deixa de ter razão. Eu acredito que muitas mulheres, inclusive hoje em dia, têm a opção de trabalhar e gostam de ficar em casa, mas eu acho que há um certo discurso aí em que às vezes a mulher diz que quer ficar em casa porque na realidade nunca fez nada para não ficar ou não teve chance de ficar, assim como muitos homens poderão fazer um discurso de que é obrigação deles ganhar dinheiro, é obrigação deles ter engenheiro e médico e advogado, porque ele não pode ser artista plástico, porque senão ele ia ser um homem fraco e tal. Eu acho que há um discurso aí um pouco. Olha, tem mais pessoas aqui participando. O Cristiano dos Santos, ele coloca assim, Vera, que ele acha que a violência é, sim, algo cotidiano. E aí ele pergunta se você acha que tudo se resolve com o diálogo. Então, nós estamos falando da violência contra as mulheres. Nós temos um tema hoje fundamental na nossa sociedade, que é a questão da violência e a questão também no mundo inteiro, né? No qual a gente poderíamos passar a tarde aqui debatendo esse assunto. Mas eu acho que nem tudo é verdade, que nem tudo se resolve com diálogo. Tem que ir para a cadeia, tem lei, tem regra, não é? E eu não acredito que a gente tem que fazer sempre a justiça com as próprias mãos. A sociedade, aí novamente estou trabalhando com uma ideia geral de que não se deve fazer justiça com as próprias mãos, não é? Senão nós vamos numa sociedade de barbárie. Tem muitas pessoas aqui citando o papel da escola, justamente, nesse processo de educação. Perfeito. A Luísa Donegá, o Miguel também, Miguel Indi, falando sou a favor da educação, para inclusive acabar com essa ideia da mulher como objeto. O Manuel também, o Maurício, todos comentando essa questão de que deve começar na escola, esse princípio. Agora sim, nós estamos chegando aqui ao fim. Eu quero saber uma outra questão de vocês. Nesse processo todo, dessa luta das mulheres, né, pela igualdade entre os gêneros, qual foi a principal conquista e há algo que também as mulheres deixaram para trás? Foi perdido algo nessa conquista? Eu não acho que foi perdido algo, eu acho que ganhamos muito, não é? Ganhamos muito, acho que a sociedade como um todo ganhou. Não é? Ganhou a possibilidade hoje de que os homens podem cuidar de criança, não é? Quer dizer, ele pode chorar, ele pode ter o prazer de dividir um trabalho doméstico, porque eu acho que às vezes é gostoso fazer isso, não é? Sem ser a obrigação exclusivamente das mulheres. Eu acho que tem vitórias importantes. Se a gente olhar, se eu fico pensando assim, o que foi a vida da minha avó, da minha mãe, eu vejo que as nossas são bem diferentes e eu acho que, porque eu acredito numa coisa, quanto mais igualdade e solidariedade, tem mais felicidade. E nessa questão da igualdade, que luta que deve continuar, Vera? A luta contra a violência, tem toda uma luta dessa divisão, quer dizer, essa é a base do nosso movimento, não é? Que é essa divisão estereotipada que nós trabalhamos com a ideia de uma divisão sexual do trabalho na sociedade. Quer dizer, isso é o que move, não é? Nós precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos que as mulheres tenham mais direito de utilizar o seu corpo, que ela possa decidir e ter mais condições de decisão. Pondé, agora há algo que as mulheres devem lutar para manter alguma diferença também? Olha, eu acho que essa é uma questão que eu venho discutindo muito na minha coluna da Folha já há anos. Eu concordo com todo esse debate, quer dizer, eu sempre penso, por exemplo, na minha filha, penso na minha mulher, penso na minha avó, que foi uma das primeiras sufragistas do Brasil em 1927. Então, isso é um tema que, para mim, está sempre presente há muito tempo. Eu acho assim, acho que existem diferenças. Eu acho que o debate sobre homens e mulheres, ele está no momento, talvez um pouco já... Eu penso aqui, por exemplo, em autoras como Camille Paglia, que vem debatendo isso há décadas. Eu acho que tem questões aí na pauta sobre relacionamento entre homem e mulher, sobre coisas como
uma certa insegurança de parte a parte, principalmente por parte dos homens. Então, eu entendo o seguinte, concordo com todos os ganhos que foram apontados, acho que isso não vale nem a pena, quer dizer, vale a pena, mas eu acho que nem é importante voltar ao assunto. Mas, assim, eu acredito que tem uma pauta aí de questões que passam sobre inseguranças dos homens, inseguranças das mulheres, dificuldade de interpretar afetos. Eu não acho que é tudo social. E o debate ele é tão militante que, antes da reflexão, vem a militância. Então, às vezes, você não consegue trazer para o foco queixas de mulheres de que os homens estão muito fracos, inseguros, não sabem o que fazer. É claro que homens podem cuidar de filhos, né? Eu tive essa experiência desde sempre, um monte de homens sempre tiveram. Agora, é claro que existe hoje, sim, me parece uma coisa que precisa fazer parte da pauta, que é os avanços produziram efeitos colaterais. Então, os papéis sociais estão mais igualitários em algumas coisas e isso gera insegurança entre homens e mulheres. E que o papel da educação, essa discussão, um dia, essa nossa conversa aqui, pode deixar de fazer sentido? Olha, eu acho que não. Inclusive porque quando eu tenho estudado muito para a história, então isso estragou minha percepção de história. Eu penso em espaços de tempo muito grande. E, portanto, eu acredito que pode deixar de fazer sentido um assunto como profissional, por exemplo. Diferença sexual de trabalho. Mais de desigualdade. Agora, eu, inclusive, acredito que se tiver uma crise geral do capitalismo e a gente empobrecer muito, a gente volta para a pré-história em 2 horas. Vera. Então, eu acho que, eu tendo a concordar de que, primeiro, existem diferenças, o que nós não queremos é que essas diferenças se transformem em desiguais. Então, e as diferenças, então, nesse sentido, eu acho que a nossa conversa vai mudar o conteúdo, mas ela vai continuar existindo. Nós precisamos marcar um outro dia para continuar essa conversa aqui, que faltaram outras, né, tantas coisas, tem tanto comentário aqui, mais uma coluna, a gente marca mais um dia. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima. Obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para vocês.